Bonjour e bienvenue a essa aula super especial da 1, 2, 3 francês. Na aula de hoje, vamos aprender o alfabeto em francês, que é literalmente o beabá do francês, não é? Se você quer aprender francês ou aperfeiçoar o seu francês, é essencial conhecer o alfabeto, l'alphabet en français. Até porque, quando você estiver na França ou em qualquer outro país francófono, você vai precisar soletrar o seu nome ou sobrenome uma hora ou outra. E já que o alfabeto é um tema tão importante assim, nós da 1, 2, 3 francês resolvemos fazer algo totalmente excepcional e disponibilizar para você uma aula sobre o alfabeto do nosso curso fechado, que, não por acaso, se chama Francês Essencial, que é o curso pago da 1, 2, 3 francês. E agora você vai ter a oportunidade de aprender o alfabeto assistindo a aula sobre l'alphabet do nosso curso exclusivo. Olha só que coisa mais especial! Você vai ver como é tudo caprichadinho e eu garanto que ao final dessa aula você vai conhecer o alfabeto em francês, que é a base de tudo. Mas antes de começar, já dê um like no nosso vídeo e verifique se você está inscrito no canal da 1, 2, 3 francês, com o sininho ativado, hein? Porque estamos oferecendo um curso grátis de francês básico e você não pode perder uma só aula. Salut et bienvenue! Seja muito bem-vindo! Chegou a hora de aprender l'alphabet en français. Isto é, o alfabeto em francês. E a boa notícia é que você vai perceber que ele não é assim tão diferente do português. Olha só que coisa boa! Vou dizer cada letra do alfabeto francês e você deve prestar bastante atenção e aproveitar o momento de silêncio para repetir. Está bem? A, B, C, D, E, E, F, G, H, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, U, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Viu só como a maioria delas é idêntica ao português? Agora, vamos ver apenas as letras que são diferentes em francês, ok? São 9 letrinhas. E, e não E. E. H, não é H. Tem uns alunos que dizem H, não é, é H. J, como se tivesse um I depois do J. Também não é J, né? É J. Q, com um biquinho U depois. Q, não é Q, é Q. U, U, não é U, é U. Mas não se preocupe, a gente vai aprender a fazer esse som do biquinho no próximo vídeo. W, que significa duplo V, W, X, X, é difícil, mas é X, não é X, X, Y, é bem parecido com o espanhol, Y, e finalmente Z, não é Z, é Z,
com um Dzinho no final, Z. Concluindo, você só precisa se preocupar com essas 9 letrinhas, decorá-las e procurar lembrar de pronunciá-las à la française, a francesa. Vamos ler o alfabeto mais uma vez. Eu falo primeiro e você fala logo depois. Tá legal? Allez, c'est parti. A comme amour. B comme bateau. C comme céramique. D comme désir. E comme Europe. F comme France. G comme géranium. H comme H. I comme île. J comme journal. K comme kilo. L comme Louvre. M comme musée. N comme nouveau. O comme opéra. P comme pétrole. Q comme quantité. R comme raison. S comme silence. T comme thé. U comme union. V comme vélo. W comme wagon. X comme taxi. Y comme yaourt. Z comme zodiaque. Muito bem! Agora você já conhece o alfabeto em francês. Só precisa praticar um pouquinho para fixar bem isso, especialmente aquelas 9 letrinhas que se pronunciam de maneira diferente. Tá legal? E por essa razão, chegou a hora de fazermos uma atividade juntos. Eu vou épeler, significa soletrar, ou seja, ditar letra após letra, algumas palavras e você vai tentar escrevê-las. Tá legal? Se for necessário, você pode pausar o vídeo para ter mais tempo, é claro. Tu es prêt? Você está pronto? Alors, c'est parti. Vamos lá. I, C, I. Ici. K, I, L, O. Kilo. L, A, P, I, N. Lapin. F, O, U, E, T. Fouet. B, O, N, J, O, U, R. Bonjour. A, T, E, L, I, E, R. Atelier. E, C, L, I, P, S,
E. Éclipse. D. I. M. A. N. C. H. E. Dimanche. C. H. A. M. P. A. G. N. E. Champagne. C. R. O. I. S. S. A. N. T. Croissant. Agora é sua vez de épeler, ou seja, soletrar. Tente épeler, soletrar o seu nome e o seu sobrenome em francês. Depois, se quiser treinar mais ainda, soletre o nome dos seus parentes e amigos. Parabéns! Você acaba de concluir a sua primeira aula de francês e nela você aprendeu o alfabeto francês, l'alphabet en français, percebendo as semelhanças e diferenças com o português. E eu só tenho a agradecer a você pela sua atenção. Muito obrigada! Eu espero que você tenha gostado. Estarei esperando por você no próximo vídeo. À bientôt! Viu só como a edição é caprichada? Muito linda, né? Deixe um comentário contando pra gente as suas impressões. E, se você ficou com vontade de participar do nosso curso Francês Essencial, pode se inscrever na lista de espera. Assim, você vai ficar sabendo quando abrirmos as matrículas para a próxima turma do Francês Essencial. Depois dessa aula, o curso Francês Essencial continua ensinando os famosos biquinhos em francês, o E e o U. No contexto do curso grátis que estamos oferecendo agora aos nossos queridos seguidores, as aulas de pronúncia são dadas durante as lives, para que vocês possam fazer quantas perguntas quiserem, está bem? Muitíssimo obrigada, un grand merci et à la prochaine! Até a próxima!